Queria orar mais uma vez com vocês, abaixo das cabeças. Pai, eu te peço agora a tua graça. Eu me deparo diante de tantos assuntos a respeito de ti, que me sinto realmente inapto. Mas são nesses momentos que eu clamo a tua misericórdia e o teu auxílio. E esse é um momento desses. Peço a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Fala ao nosso coração. Usa-me como um instrumento e apenas como instrumento nas tuas mãos. Que tudo que eu falar aqui seja para a honra e glória do teu nome, edificação da tua igreja. E se algo que eu disser não te agradar, Pai, tem misericórdia de nossas vidas e não permita que o inimigo use como arma contra nós. Peço a tua bênção e a tua autorização nesse momento. Amém. Convido a igreja a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 1. Aqui o evangelista Lucas diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Pedro, João curam um aleijado e por isso são presos, são interrogados e são presos por terem feito esse ato. E depois da prisão são interrogados novamente pelos principais da sinagoga, os mestres, os doutores da lei, os saduceus, e eles perguntam: por que vocês fizeram isso? Com qual autoridade vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro toma a palavra e diz: olha, fiz isso em nome de Jesus. Mas antes de Pedro tomar a palavra, no versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. Eu me coloco numa situação hoje diante de vocês muito complicada, muito delicada. Quem me conhece há um tempo sabe que eu não tenho muitas dificuldades em argumentar. Porém, tem alguns assuntos que nos falta capacidade. Hoje é esse caso. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ação do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo na vida do cristão. E como falar de algo tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão além das minhas capacidades mentais, de uma forma coerente? Eis a minha dificuldade. Por isso orei à tarde, orei antes de entrar, orei a hora que subi aqui, e por dentro estou tremendo, com medo de falar algo que desagrade o meu Deus. Por mais que tentemos, é difícil para nós
explicar coisas que vão além do nosso alcance. Deus é um desses exemplos. Tentamos explicar de várias maneiras. Quem é Deus? Onde Deus está? Como funcionam as coisas? E a gente vai usando, nós vamos usando exemplos muito toscos, bem da verdade, mas é difícil não tentar pegar um desses exemplos nesse momento, porque realmente, como falar de Deus? Para uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não é filho de Deus, o que se passa na sua cabeça de uma pessoa que não é cristã? Olha, Deus existe. Está em todos os lugares. E nós cristãos concordamos com essa pessoa. Deus está ao nosso redor. Segundo a palavra de Deus, no mais alto das alturas, no mais alto dos céus, no mais profundo, Deus está. Então, a ideia das pessoas que ainda não tiveram Deus como Senhor e Salvador é essa. Deus existe, está ao meu redor. Passa uma sensação de pertencer a Deus, por Ele estar ao redor. Essas pessoas que não têm Deus, elas veem o agir de Deus, elas sentem a presença de Deus, mas elas não têm Deus. Como exemplificar? Eu tento sempre pensar na minha filha de 13 anos. Como explicar para ela de uma maneira que ela entenda? O ar está ao seu redor. O ar está ao seu redor. É inegável. Todos podemos senti-lo. O ventilador está fazendo muito bem esse papel. Quem está na direção está sentindo esse ar batendo contra si e constata: o ar existe, mesmo não vendo. Algumas pessoas estão longe do ventilador, não estão sentindo. Mas o ar não está apenas ao redor. Está dentro de você também. Porque se assim não fosse, você morreria. Você tem que inspirar o ar. Depois que o ar entra em você, o seu pulmão retira o oxigênio do ar, você espera e faz esse processo repetidas vezes. O dia que você para de fazer esse processo, o ar para de entrar. Nesse dia, você morreu. Não tem mais ar dentro de você. Você não puxa mais o ar para dentro de você. As pessoas que não têm o Espírito Santo no coração são as pessoas que sabem que o Espírito Santo está ao seu redor. Deus está em todos os lugares. Mas elas não entenderam ainda que o Espírito Santo deve estar dentro delas. Porque somente dentro do coração delas é que haverá vida. No dia que uma pessoa entende isso e percebe que ela só pode viver se tiver Deus não ao seu redor, mas dentro do seu coração, nesse dia nós dizemos que a pessoa se converteu. Nesse dia nós dizemos que a pessoa foi salva. Partindo do pressuposto que nós já entendemos isso e já recebemos o Espírito Santo no nosso coração, já fomos salvos, no exato momento que entendemos isso, recebemos o Espírito Santo e fomos cheios do Espírito Santo. É como inspirar, encher o pulmão de ar, tomar vida em nossos corpos. Nós tomamos o Espírito Santo para dentro das nossas vidas e ali Ele cria vida em nós. E ali nós fomos cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas acreditam que são cheias do Espírito Santo no momento do batismo. Não, não é verdade. Não é no momento do batismo que você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo quando você é salvo.
cheio do Espírito Santo, cheio de vida. Aqui não é o caso. Aqui Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, em Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles ficam cheios do Espírito Santo. Aqui, novamente no versículo 8, a palavra diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar, começa a pregar. E a gente vai percebendo que existem duas circunstâncias muito distintas em relação a estar cheio do Espírito Santo. Uma é estar cheio do Espírito Santo de forma perene, ou seja, sempre, continuamente. Essa situação é a primeira que eu acabei de falar. Você foi salvo, foi cheio do Espírito Santo. E quais são as consequências desse primeiro enchimento? Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, amor próprio. Amor próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, o primeiro enchimento do Espírito Santo é esse fruto que o Espírito Santo coloca em teu coração, em meu coração. E esse fruto, ele é contínuo em nossas vidas. Esse fruto aplica para todas as pessoas de maneira uniforme. Aplica para mim, para você, para ela, para ele, para todos os cristãos, em todas as partes. Então eu e você temos que estar alegre, temos que ter amor, temos que ter domínio próprio, nós temos que ter mansidão, temos que ter alegria, benignidade, bondade. Todos nós. Isso de maneira contínua. Não é possível que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não tenha uma dessas qualidades. Não é possível. Por quê? O fruto do Espírito é um fruto, subdividido de várias maneiras. E esse ser cheio do Espírito Santo aconteceu na sua vida quando você aceitou a Cristo. O Espírito Santo, que antes pairava ao seu redor, agora entra no teu coração, e ali você é impactado. Como um morto que anda, você recebe a primeira lufada de ar, em seu peito, e sabe daquela corrida que você dá e fica sem fôlego? Aí você para, põe a mão no joelho e faz... E aquilo te renova. É isso que acontece quando você aceita Cristo. Você tem um choque de realidade. Seus paradigmas são quebrados. E ali você vê um mundo novo, um mundo vivo, colorido. E ali você é impactado. E não raras vezes, esse momento especial na vida de vocês é chamado de primeiro amor. É primeiro amor. É o novo da vida. É o novo agir de vida através do Espírito Santo, não mais através da carne. Mas por outro lado, nós percebemos que com o passar do tempo, nós nos abatemos. Porque é fácil entender que é necessário ter o fruto do Espírito e desenvolver esse fruto. É fácil. Deus nos deu capacidade para isso. Mas é difícil caminhar sobre essa terra com tantas tribulações, dificuldades tamanhas, financeira, emocional, física, espiritual. Em determinado momento não vira uma angústia em nosso coração e um sentimento de que parece que o pulmão parou de funcionar, que o Espírito Santo parece que estacionou, nos abandonou.
E aí vem perguntas que nos fazem pensar: será que o Espírito Santo habita no meu coração? Ou será que esse Espírito Santo que habita no meu coração não percebe o que eu estou sentindo, o que estou vivendo, o que estou passando? Será? Será que muitas vezes em nossas vidas nós somos confrontados por tantas dificuldades e a gente olha para o tamanho da montanha e a gente pensa: não vou nem tentar subir, que não vou conseguir, é muito para mim, é demais para mim. E diante dessas circunstâncias, você que é cristão, segundo o evangelista Lucas em Atos, ele vai dizer para mim e para você que existe uma outra ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma ação pontual, uma ação direcionada, uma ação proposital em nossas vidas. Essa ação nós chamamos de quê? Estar cheios do Espírito Santo. Mas como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser novamente cheia do Espírito Santo? É que o apóstolo Paulo vai falar lá em em 1 Coríntios capítulo 12. 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Efésios capítulo 4, um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos percebendo que o Espírito Santo, ele age de maneira contínua em nossas vidas. Isso nós chamamos de o fruto do Espírito. Mas nós também sabemos, e acabamos de ler, que em determinado momento de nossas vidas, em determinados momentos de nossas vidas, o Espírito Santo, da maneira que ele achar melhor para ele concede dons para nós. Dons para nós. E é nesse momento, quando nós recebemos o dom de Deus, nós somos novamente cheios do Espírito.
Por quê? Porque se o fruto do Espírito cabe a mim e a você desenvolver, quem deve ser amoroso? Eu e você. Quem deve se esforçar para se autodominar? Eu e você. Quem deve ser manso, paciente, benigno? Eu e você. Agora, isso que nos cabe é problema nosso. O problema agora é o que não nos cabe, o que depende exclusivamente de Deus. São momentos nas nossas vidas que a gente chega para Deus e fala: eu não sei fazer por mim mesmo. Eu não consigo, a não ser através da tua ajuda. Eu não consigo sair dessa situação sem através do teu agir. E quando Ele quer, por misericórdia, Ele nos concede dons. O dom não é algo que depende de você. É algo que depende dele. É milagre. É milagre. O Pedro, ele começa a falar para os doutores da lei. De repente, é interrogado, começa a falar para os doutores da lei: olha, vocês crucificaram o Cordeiro, vocês que fizeram isso, porque vocês fizeram isso baseados na lei. E foi falando. Só que a gente não para perceber que ele só fez isso porque foi cheio do Espírito Santo, porque recebeu naquele momento o dom de Deus para falar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Pedro era um pescador humilde, iletrado. A maioria das coisas que Paulo escrevia, ele não entendia nada. Ao ponto de falar, Paulo escreve e fala coisas muito difíceis. E diante dos doutores da lei, ele está pregando. No Pentecostes, pregou, 3.000 almas se converteram. Nesse registro, já estava nos 5.000. Deus vem e visita Pedro naquele momento. E o enche com o Espírito Santo. E o capacita para fazer coisas que ele não é capaz de fazer. Vamos percebendo que isso se repete. Estevão, um pouco mais à frente, lá em Atos, capítulo 6, os apóstolos decidem escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. Que eles têm o fruto do Espírito. Porque eles chegam ao consenso de que, olha, nós apóstolos nós devemos nos concentrar nas orações e no ensinar da palavra. Nós precisamos de 7 homens cheios do Espírito Santo para administração, para cuidar da entrega da cesta básica para as viúvas e órfãos. E dentro desses 7 homens é chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele tem o fruto do Espírito Santo. Um pouquinho para frente, o mesmo Estevão, ele é chamado, interrogado, e diante do interrogatório, ele é cheio do Espírito Santo. E começa a falar do amor de Jesus. E ele fala, cheio do Espírito Santo, coisas que ele não era capaz. Ele administrava a cesta básica, mas ali ele falava da ressurreição do Cordeiro. O pessoal não gostou nada. Resultado: apedrejam Estevão. Enquanto estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê Jesus na glória e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E morre. As roupas desse homem colocaram aos pés de Saulo. O mesmo Saulo que um pouquinho mais para frente está indo para Damasco matar e massacrar os cristãos. E no caminho de Damasco ele vê uma luz muito forte.
e cai ao chão. E ali ele tem um encontro com Jesus e fica cego. Ele é encaminhado para uma casa onde Ananias em seguida iria visitá-lo. E ali Ananias chega e diz: irmão Saulo, estou aqui porque Deus me mandou. Ananias ora, e os olhos de Paulo, como escamas que caem nos seus olhos, voltam a enxergar. E ali Paulo é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, e é batizado, fruto do Espírito. Um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 13, o Paulo está com Barnabé, e ele está ali em viagem missionária, e está tentando pregar para Sérgio Paulo, procônsul. E tem um cara, um xarope, que se auto-intitula mágico. E onde o Paulo vai, ele vai atrás. E vai distraindo o procônsul. E vai falando coisas que atrapalham a pregação de Paulo. Isso passa, o cara ali, ó, xarope. O Paulo para, vira para o camarada e diz: filho do diabo, até quando atrapalharás o caminho de Deus? Hoje mesmo ficarás cego. E Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito imundo que estava usando aquele homem para atrapalhar a palavra de Deus. Dom de Deus. Paulo enxerga algo que humanamente é impossível enxergar. Paulo enxerga um espírito inimigo. Isso a Bíblia vai chamar de discernimento de espírito. Pedro precisa falar, iletrado. Deus vem e lhe concede o dom. Paulo precisa entender aquela situação. Deus vem e dá discernimento. Estevão precisa ajudar a dividir as cestas. O ser cristão já é suficiente. Mas ele está morrendo diante dos seus assassinos. Ele ainda prega a palavra de Deus e diz: Senhor, perdoa-lhes. Visitação do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E aí a gente vai percebendo que não são coisas poucas. Quando alguém te fecha ali no semáforo, já dá vontade de você descer e chutar a porta do carro do cara. Quando alguém te dá uma resposta atravessada, você já pensa 5 para responder de volta. Mas isso é controle meu. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Mas tem situações em nossas vidas que a gente fala: Deus, eu não sou capaz. Eu não sei por onde começar, não faço ideia onde vai terminar. E de vez em quando, eu digo de vez em quando, porque não é sempre, Deus nos enche do Espírito Santo. É algo tão especial, tão único, tão individual, que a gente faz coisas que não seria capaz de fazer nunca. Nunca. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Como isso funciona? Em primeiro lugar, não funciona igual para todo mundo. O Pedro não precisava de discernimento do Espírito. Ele precisava de sabedoria. Segundo lugar, não acontece toda hora. Terceiro lugar, não depende de mim. No culto de hoje à noite, talvez algumas pessoas possam ir embora e dizer o seguinte:
Foi bacana o culto. Então, estava bom. Mas talvez uma pessoa diga: não foi bacana. Foi fundamental na minha vida. Depois de hoje a minha vida vai ser diferente. Depois de hoje o que eu pensava já não penso mais. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E aí o Paulo, lá em Romanos, Efésios, Coríntios, ele vai nos ensinando acerca de ser cheio do Espírito Santo. E ele vai falando: olha, busque mesmo os dons espirituais, busquem estar cheios do Espírito Santo, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Em primeiro lugar, na sua vida, na vida das pessoas. Porque esse dom nunca vem só, exclusivamente para você. Não que não venha, mas geralmente não vem. Geralmente dá para se abençoar e abençoar outras pessoas. E nós vamos aprendendo que o buscar estar cheio do Espírito Santo é o nosso alvo. Porque até então, a nossa grande preocupação é fortalecer o Espírito, o fruto do Espírito. Parece que toda a luta de uma vida do cristão é não tropeçar, é não revidar, é não guardar rancor. Parece que toda a vida de um cristão é não olhar de maneira inadequada, é não falar coisas impróprias. Parece que toda a vida do cristão é uma luta contra a carne, e a carne vencendo, e de vez em quando você vence a carne, e é um terror, é um andar sobre ovos, é um Deus nos acuda e nos perdoe sempre, que parece que o fruto do Espírito nosso é desse tamanhinho e não cresce nunca, que a gente esquece do melhor de Deus, de ter experiência com Deus, de buscar estar cheio do Espírito Santo, sempre que possível, estar sempre buscando, pedindo, clamando: Deus, enche-me, enche-me. Enche-me para quê? Para ser bem sucedido? Não, enche-me, porque a tua presença na minha vida me traz vida, além dessa que eu vivo. Me abre horizontes, dilata o meu coração, aumenta meu campo de visão, me traz mais para próximo de Ti, e me faz querer estar mais próximo de Ti, do que o contrário, trazer o Senhor para perto de mim. O fruto do Espírito Santo é trazer o Senhor para perto de mim e andar nos caminhos. O dom do Espírito Santo é sair desse mundo e ir para perto de Deus, e beber das fontes da mão de Deus, e superar obstáculos, e vencer inimigos intransponíveis, e sair da média, ir além. Por isso, quando você pensar em Deus, pensar no Espírito Santo, não pense apenas em regras, não pense apenas em conduta sua para com Deus. Pense e viva e busque e aproveite as ministrações de Deus na sua vida. Quem pode ter isso? Só aquele que tem o Espírito Santo. Mas se aquele que tem o Espírito Santo não der liberdade para esse Espírito Santo agir, acaba havendo uma confusão muito grande. Porque a gente vai se confundindo com as nossas emoções, com as nossas preocupações,
e vai ouvindo coisas que não é de Deus, e vai achando que é de Deus, e vai ouvindo coisas que é de Deus, e não dando muita bola, achando que não é de Deus. E a gente vai vivendo, acreditando que a nossa vida depende da força do nosso braço e da capacidade da nossa mente. E esquece que muitas vezes Deus pode te surpreender e fazer por você, com você e através de você, coisas que você jamais poderia fazer. Eu convido vocês a participar da mesa do Senhor. Essa mesa representa o corpo e o sangue de Cristo. Essa mesa representa o sacrifício dele na cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, plena. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Aliás, eu não sei nem como você enxerga Deus. Eu não sei qual é a sua relação com o Espírito Santo. Se é mais algo que está ao seu redor do que está dentro do teu coração. Eu não sei se você se surpreende com a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei se você acredita que Ele pode fazer milagres. Eu não sei. Mas acredito eu que Deus é misericordioso. E por pura bondade, bondade mesmo, Ele de vez em quando me enche de uma tal maneira que eu nem acredito do quanto Deus é poderoso em minha vida, o quanto Ele faz a diferença, o quanto Ele fecha os meus olhos para as coisas que acho que estou vendo e me joga a minha visão para coisas que eu nem imaginava ver. O quanto Ele limpa o meu coração e me dá uma paz, uma serenidade, uma sabedoria que não é minha. E são nesses momentos que eu tenho a plena certeza que eu não preciso de nada a não ser de Deus. Que nada nesse mundo é tão bom, tão gostoso, tão precioso, tão merecedor da minha vida. Ah, se tivesse eu mais vidas para dar, daria todas. Que essa pequena amostra do enchimento do Espírito Santo que acontece de vez em quando no meu coração me mostra que tudo que eu sei é quase nada do que Ele realmente é. E que Ele tem coisas ainda para me mostrar. Como é bom quando isso acontecer. Como vai ser bom. Convido você a baixar a tua cabeça. Eu vou fazer 2 perguntas e eu vou ser bem objetivo nessas 2 perguntas. Baixa a tua cabeça, fecha o teu olho. A primeira pergunta é desse calibre de importância. É digna de Deus. Se você entende que Deus está à sua volta, está em todos os lugares. Se você sabe que Ele é poderoso, maravilhoso, mas Deus está exatamente aí, à sua volta, não dentro do teu coração, e nessa noite você quer estar cheio do Espírito Santo e começar o primeiro processo de transformação diante de Deus, eu quero que você levante sua mão e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu vou orar por você. Amém. Pode baixar a mão. Mais alguém? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Essa pergunta, ela faz toda a diferença, não na sua vida agora, minha irmã, mas ela faz diferença para toda a eternidade. Você foi tirado da história e foi colocado numa nova história.
Agora Deus é seu Senhor, seu Salvador. E você está cheia do Espírito Santo. E a partir desse momento, Deus vai agir na tua vida. E agora eu vou fazer a segunda pergunta, também muito simples. Você que já recebeu o Espírito Santo, já caminha na vontade do Senhor, mas sente uma necessidade de ser enchido novamente, um enchimento que te faça renovar o seu fôlego, a sua visão, a sua percepção de Deus, da vida, das pessoas e de si mesmo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo e quer sentir aquele primeiro amor novamente, eu quero que você levanta uma das mãos e eu vou orar por você. Amém. Amém, 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 amém. Pode baixar a mão. Louvado seja Deus nessa noite, porque não soube explicar para vocês metade do que passa no meu coração em relação a Deus. No meu coração tem um turbilhão, não consegui colocar para fora nem metade. Mas Deus é tão bom nas suas vidas e na minha vida, que nessa noite Ele está visitando a sua vida, o teu coração, e está transformando um lugar que muitas vezes pode estar até seco, transformando novamente num solo fértil. E que o Espírito Santo encha a tua vida de maneiras diversas. Eu não sei o que você precisa, se você precisa de sabedoria, não importa para com quem, que Deus te encha de sabedoria. Se você precisa de discernimento de espírito para perceber que conversas que têm destruído a sua vida, a tua família, não vêm de Deus. E você precisa desse dom para repreender o inimigo, que Deus lhe conceda. Se você sabe, entende que precisa falar do amor de Deus para as pessoas e se sente incapaz, que nessa noite Deus encha você de uma tal maneira que fale como Pedro, com ousadia, intrepidez, sabedoria. Que você se levante renovado, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Que Deus cure suas feridas, abençoe esse povo. E eu convido você agora, nesse espírito de oração que você está, na presença do Senhor teu Deus, enquanto você fala com Ele, diz: Senhor, vai transformando a minha vida, vai me abrindo os olhos, vai tocando no meu coração, vai tirando as minhas angústias, vai tirando a minha dor, vai tirando as minhas dúvidas, vai tirando a minha aflição do amanhã, vai colocando no meu coração as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Não importa quais sejam, sei que é boa, sei que são boas. Enquanto isso, eu quero que os diáconos venham aqui à frente. E eles vão distribuir o pão e o cálice. Você que nos visita, você já é batizado, já assumiu publicamente esse compromisso com Cristo, participe da mesa conosco. Se você ainda não é batizado, me procure no final do culto e vamos entrar no processo de batismo, porque você já recebeu o Espírito Santo. E agora nada mais digno e louvável do que obedecer à voz de Deus e declarar isso publicamente. Então convido você que não é batizado a não receber a ceia. Enquanto isso, vamos estar em oração. Todos receberam os 2 elementos? Todos juntos vamos comer e beber. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz
que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ter o Espírito Santo em nossos corações. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz que os nossos pecados foram pagos. E o Espírito Santo pôde entrar em nossos corações. E o mais interessante de tudo isso que eu falei até agora é que Deus nos ama. E a bênção que Ele nos dá é tão grande que não dá para guardar no nosso coração. Ela transborda. Deus nunca dá pouca coisa. Ele é generoso. A bênção que Deus dá, ela transborda em nós. E quando isso acontece, abençoa o irmão que está do lado. Toda vez que você é cheio do Espírito Santo, não é só você que é abençoado. A igreja é abençoada. O corpo de Cristo é abençoado. Isso acontece em momentos como esse. Mas acontece também no final do culto. Quando você está dando um abraço no seu irmão, desejando uma boa semana para ele. Quando você está pedindo oração, ore por mim, por aquela cirurgia, por aquele problema lá na empresa. E Deus vai ouvindo essas conversas, e Deus vai abençoando. E as coisas vão acontecendo no reino espiritual, e vão acontecendo aqui no nosso meio. E a gente vai vendo que esses enchimentos do Espírito Santo é apenas o começo do que Deus tem guardado para nós no céu. Como é bom! Imagine lá. Se aqui é bom, imagine lá. Eu termino a palavra dessa noite, nesse momento. Eu desejo mesmo, sabe, que Deus fale no teu coração, que eu sei a diferença que faz quando Deus fala comigo e me renova. É muito tremendo que isso aconteça sempre na sua vida.